Tudo bem. Então, ele descobriu o porquê da cegueira, enfim, né? Ele vai precisar voltar e... aqui, espera só um instantinho que ele está andando sozinho. Deixa eu pausar. O Camilo ficou, deixa eu colocar aqui, quase 40 anos para reencarnar, desde o suicídio, tá? Inclusive, ele vai falar com a dona Ivone antes de reencarnar, que estava para reencarnar. Foi antes mesmo do lançamento do livro, bem antes. Ele vai reencarnar no Brasil, já desencarnou, inclusive. Já reencarnou, já desencarnou, graças a Deus. Num determinado momento, nos últimos 25 anos da vida dele, ele passaria pela cegueira. E ele é muito interessante, que ele conta que ele já passava pelos mentores, já meio olhando para baixo, sem graça, devido à dificuldade que eles têm, medo de reencarnar, né? De enfrentar as lutas, principalmente com relação à ideação suicida, que ia voltar no período em que se deu o suicídio, as ideias podem voltar, pela questão do trauma que nós vimos. Aqui ele está vendo, vocês já reconheceram, né? É Mário Sobral. Antes de reencarnar, ele vai visitar Mário Sobral, que está... Vocês estão ouvindo minha voz no fundo? Como se fosse um eco? Não? Ótimo. Ele vai visitar Mário Sobral, que está reencarnado numa favela no Rio de Janeiro, lugar bem pobre, ele bastante comprometido na área respiratória. Lembramos que ele se suicidou por enforcamento, sem os braços. Ele já tinha essa deformação no corpo espiritual por causa da culpa. O corpo espiritual dele já estava sem os braços, então por isso que ele precisava muito reencarnar. Ainda é aquela primeira encarnação. Ele vai precisar depois de uma segunda encarnação, porque ele não passou pelo segundo estágio de preparação para enfrentar a prova real do suicídio, que verá como uma expiação para todo o suicida reencarnado. A prova do suicídio ela vem como uma expiação para que ele não cometa de novo, claro. E ele, então, E o que é mais interessante da história de Mário Sobral é que quem cuida dele é uma irmã, que cuida com muito carinho dele. E essa irmã que cuida dele é a mulher que Mário Sobral estrangula, o espírito, né? Quer dizer, aquela mulher que foi amante dele, que ele matou estrangulada, volta como irmã dele. É um espírito que abraçou a causa de cuidar dele, perdoou, não é? E queria realmente cuidar dele. E aí está, dois corações que se amam, que pela loucura terminou aquela história do jeito que terminou, mas já estava numa outra etapa iluminada da história desses dois espíritos, não é? Então, essa é a última cena da história de Camilo, que antes de ele aceitar reencarnar, por fim, e já, com certeza, já sabemos, não é? Quer dizer, alguns apontamentos dados de que a sua desencarnação a desencarnação dele se deu por volta de 2007, mais ou menos. Isso é o que achamos em alguns relatos, mas não há como confirmar, é claro, né? E aqui, por último, a imagem de Maria e a colônia ao fundo. Vamos então, sabemos que estamos avançados na hora, podemos deixar de entrar aqui na parte de perguntas. Temos alguma pergunta, gente? Cris. Fala, Renatinha. A primeira reencarnação de um suicida, ela vem como expiação, né? E ele não consegue ou não pode fazer nenhum planejamento reencarnatório disso, ele vem com aquilo que está determinado para ele vir. Ele não tem condição de querer nada, né? Não, eu digo querer até assim, vir sem os braços, sem as pernas, sem enxergar, enfim, esse tipo de... Então, mas isso é determinado? Isso é determinado. Ah, tá. Esses estudos são feitos, vamos dizer assim,
pensado naquele espírito. Então é feito todo um estudo das condições psíquicas dele, do que ele tem que condição de enfrentar ou não, do que é melhor em termos de prova, quais são as reais necessidades mais prementes, mais urgentes que ele precisa realmente estar dando conta. Então nós temos assim, espíritos muito bem preparados nesse sentido para fazer este trabalho. Nesse ponto, o reencarnante ele muito faz quando não atrapalha. Porque nós, na nossa condição espiritual atual, a gente tem muito pouco para dizer diante desses que fazem, que têm um know-how, vamos dizer assim, para esse tipo de tarefa, que a gente não tem nem alcance, porque eles estão lá vendo, você vê, a história de Camilo remontando lá o ano 33. Então, o planejamento que eles apresentam é sempre o melhor. Entendi. Né? E nos dão todas as condições de enfrentarmos esse planejamento e sermos bem-sucedidos. Agora, é como o não suicida. Se vamos ser ou não, aí é cada um. Né? Ok, querida, obrigada. Fala, Martinha. Então, lá no início você estava falando desse fluido, né, e dos espíritos vampirizadores, mas eles ficam ali naquela região, a frequência. Eu queria entender melhor isso. Eles não entram lá. Os vampirizadores não entram. Então, aí eles ficam lá, os suicidas ficam lá para se proteger desses espíritos. Para serem protegidos também disso. Também disso. É para protegê-los e para proteger os encarnados também, para que eles não fiquem perto dos encarnados perturbando. Porque uma mente suicida é caótica, não agrega. Então, eles precisam ser tirados. São levados para um local, mas esse local tem que ser protegido. Porque tanto eles precisam de proteção, quanto os encarnados precisam de ser protegidos deles. Entendi. Né? Entendi. Foi bom você ter perguntado isso, porque tem esses dois, não são só eles os protegidos, os encarnados também são. Eles precisam ser afastados da presença dos suicidas. Entendi. Inclusive, no caso, Marta, de Dramas da Obsessão, uma história de Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Dona Ivone, o livro é Dramas da Obsessão, conta a história de uma família que é obsidiada por um grupo familiar. E Dr. Bezerra é chamado para ir lá, para ajudar, e tinha suicida na casa, induzindo. O que acontece com o suicida presente no local? Ele acaba induzindo ideias suicidas nos encarnados. Entendi. Sabe? Então, isso é muito importante. Um suicida presente é perigo, risco iminente. Tá bom. E aí? 34 imagens. Dúvidas? Cristina, por que Maria pediu pelo Agenor? Mas só por ele? Só por ele. Não, só por ele nessa situação em que ele foi solicitada a transferência dele de planeta. Então, mas aí ela pediu por quê? Porque ela conhece a história dele e a gente não. Entendi. Incrível, né? Os espíritos superiores, eles conhecem a nossa história e os ascendentes da nossa história, não é? E ela tem lá a ideia dela, né? Ela tem as razões dela, cheias de misericórdia, com certeza, né? Olha, vamos acreditar que Maria Santíssima intercede, ou só intercede por Agenor? Não, ela deve sair intercedendo geral, né? Já deve ter um secretário ali, Jesus, só para atender Maria. Atende minha mãe aí. Não dá, toda hora pedindo por alguém aqui. Coitada. Não, Deus, que não seja coitada. Um filho desse? Não.
Muito bom. Percam a timidez. Tenho certeza que vocês anotaram algumas questões aí. Vamos lá. Não liguem a câmera, façam sem câmera, só tem só o áudio. Cristina, eu tenho uma pergunta. Cristina. Oi. No caso daquele momento em que o espírito lembra na reencarnação de que ele foi suicida e sente vontade novamente do suicídio, isso será que passa por um período e depois ele esquece? Ou fica recorrente? O que faz ele tirar isso de mente? Não, você diz assim, um caso de um suicida reencarnado. É isso? Isso. Que Aí passa por aquele mesmo período, passa pelo mesmo período da idade, passar, da época que ele... Pode passar. Depende da profundidade do trauma, tá? Cada psiquismo é um psiquismo. Isso pode acontecer. E essa Pode ser só... E essa recuperação? Pode ser só uma impressão, pode ser só uma impressão, pode ser alguma coisa mais dolorosa, pode ser até mesmo pensamento. O pensamento vem antes da ideia. Da ideação em si, tá? A ideação é aquela ideia fixa. Pensamento é assim, passou pela cabeça. Mas eu sou uma pessoa que eu estou assim, muito voltado para a vida. Eu fiz esse trabalho profilático. Então, eu vou enfrentar essa aprovação melhor, não vou? Sim. Quanto mais eu invisto num trabalho profilático durante a minha vida, mais eu estou apto para enfrentar a prova quando ela chega, seja a do suicídio, seja a do desemprego, seja da perda de um ente querido, seja o que for, não é? Quando nós fazemos esse trabalho de infraestrutura, quando chega a aprovação, nós estamos mais fortalecidos para o tranco. Entendi. Agora, se a gente ficar assim, nunca nada vai acontecer, e a gente está sempre pensando em fazer alguma coisa, não, hoje é o dia da chopada, amanhã é o dia do jogo, e a gente nunca para se cuidar. Aí, quando chega a ventania, é a casa alicerçada na areia. A gente tem que alicerçar a nossa casa na rocha, porque a tempestade vai chegar. É um mundo de provas e expiações. O que tem aqui? É tempestade e calmaria, tempestade e calmaria. Ok, obrigada. Nada, meu amor. Cecília, eu não acredito que você não tem uma pergunta. Bota som nesse microfone. Estou impactada, não tenho. Estou aqui pensando, pensativa. Você está impactada. Reflexiva. Então tá bom. Estou muito reflexiva ultimamente. Então está bem. Cris. Oi, eu. O suicida indireto, sem ser aqueles que ficam lá no manicômio, né? Suicida indireto também tem essa mesma trajetória do Vale, da cidade universitária lá, de tudo? Tem. O mesmo caminho, né? Sim. A questão é essa história do mesmo, sempre, todo, tá? Sempre cada casa. Sim. Nós temos sempre, em todos os casos que dizem respeito à lei, duas situações que jamais podemos esquecer: atenuante e agravante. Uhum. Né? Isso aí, viu, Roberta? Com certeza, Maria devia saber de algum atenuante aí do nosso Agenor. Eu não sei porque eu me identifico muito com o Agenor. Eu tenho simpatia por ele, eu torço por ele, digamos assim. Eu torço por ele, eu quero que ele fique, quero que ele melhore. Tem um outro livro que fala dele, não tem? Eu saiba, não. Não? Cristina, no caso do suicídio indireto, os laços fluídicos também eles ficam afrouxados na hora da desencarnação? Suicídio indireto. Desculpa, Fátima, né? Fátima, eu não entendi direito, você pode repetir? No caso do suicídio indireto. Indireto?
Indireto. Os laços fluídicos que prendem o corpo, eles ficam mais afrouxados na hora da desencarnação ou não? Não, por que ficaria? Se ele bebeu muito, fumou muito crack, cheirou muita cocaína, era para ir aos 80, foi aos 30, nós vamos ter o problema fluídico igual, não é? Tá, mas aí ele vai desencarnar pelo processo assim, de uma doença, Não, né? Vai ficar doente. Então, ou uma overdose. tá, no caso de uma overdose, não, mas no caso de uma doença, sim, né, Tá bom. Cristina? Vamos imaginar aquela cirrose de longo curso, você diz? Sim. Ah, sim. Então, se ele entra numa doença que vai consumir, mas vamos imaginar uma doença que o consome 3 meses, tá? Uma doença Tá. que consome 3 meses. Mas ele tinha 50 anos pela frente. Ah, não, aí não, né? Vai consumir um pouco, mas é só um pouco, né? Vamos imaginar que nesses 3 meses ele consuma o que ele gastaria em 3 anos. Ainda sobram 47. Aham. É por isso que a gente tem que ver cada caso um caso. Quer dizer, Cada caso é um caso, verdade. quanto tempo, qual era o prazo, quanto tempo ele ainda tinha de energia. E é claro que isso varia muito de espírito para espírito. Cada um de nós vem para um determinado tempo, né? Às vezes a gente pensa assim, fulano morreu tão jovem de, sei lá, de Covid, com 30 anos, tinha uma vida longa pela frente. Gente, se morreu de Covid, o planejamento reencarnatório estava lá, desencarnação aos 30 anos. Uhum. Cada caso é um caso mesmo, não dá para generalizar. Pois é, o melhor que a gente tem é pedir a Deus por todos e deixar que Ele cuide, né? Porque Ele que sabe, né? Os nossos Cris, mentores, né? Cris, é Thelma. Oi, Thelma. O fato do Camilo ter sido resgatado no Vale após 13 anos quer dizer que ele teria, quando encarnado, somente mais 13 anos de vida? Isso, ele era idoso, lembra? Uhum. Ele era idoso. Faltava tão pouco, né? Mas ele não sabia também, né? Sim, nem não, estou entendendo. E tal coisa, mesmo se ele soubesse, ele ia querer ficar 13 anos mais cego? Se ele não acreditava em nada? Uhum. Né? Mas os espíritos dizem que muitas vezes, os suicidas tinham pouquinho tempo só. Pois. Se esperassem mais um pouquinho, o problema se resolvia. E isso me faz pensar também, né? Oi. Como é incrível quantos, por exemplo, a gente vê cegos, né? Que vivem a vida cegos e vão com resignação, não é? Ah, sim. A gente vê pessoas passando por dores incríveis, pessoas com bom ânimo. E às vezes a gente com uma unha encravada se deprime. Pois é. Isso é impressionante. Sabe? Isso é o quê? Isso é vivência, isso é bagagem. E essa bagagem é adquirida mesmo na dor, né? Uhum. É a evolução, né? Do espírito. Vai conquistando. Dona Ivone foi a Dona Ivone que foi à custa de muita dor, por muita escolha errada que ela fez. Então, é isso. As escolhas erradas também nos trazem bagagem, porque com o tempo a gente vai tirar proveito disso. E vai aprender a não mais fazer escolha errada. Isso mesmo. Obrigada, Cris. E aí? Terminamos? A última pergunta, vamos lá. Quem quer fazer a última pergunta? Não? Então, gente, olha só. A gente pede desculpas, a gente passou 50 minutos do tempo. Tivemos a intercorrência de termos a nossa internet sequestrada, mas ela foi rapidamente socorrida e resgatada. Então, é isso. A gente queria agradecer muito a vocês. Vamos fazer uma prece de encerramento e depois nós vamos terminar aqui a nossa festividade de hoje. E vamos orar agora por todos nós e também pelo nosso aniversariante.
Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades e desafios que recebemos para o nosso crescimento, Senhor. Abençoa-nos os esforços, a vigilância, o nosso anjo guardião. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade que estão passando por dificuldades neste momento. Abençoa, Senhor, o nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes, que receba neste momento o nosso abraço, o abraço de todos nós, com muito, muito, muito carinho no seu coração. Que as tuas bênçãos, Jesus, também estejam com o lar espírita Servos de Maria, para que ele continue esse trabalho, sendo, com certeza, um ponto de luz junto ao trabalho imenso dessa falange da Legião dos Servos de Maria no mundo maior. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos.